Pastor Marcelo, por favor. Amados, esse pastor que vai trazer a mensagem hoje foi meu pastor no seminário há muitos anos atrás. Irmãs e irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Vou precisar contar com uma dose extra de fé por conta da voz, né? Quinta-feira, uma gripe bateu lá em casa, e embora eu tenha dito cai fora, ela persistente ficou, né? Não ficou em casa, ficou em mim, isso que é triste. Se ficado em casa, as paredes estavam espirrando e eu bem. E hoje a gente teve com a congregação ali com o pastor Wilson, então foi outro tempo de regozijo, e aí eu devia ter ficado quietinho a tarde inteira. Mas eu e o Silas juntos é bem difícil a gente ficar quietinho, não é? Muita notícia para pôr em dia, eu gosto de falar, ele também, então até o final Deus vai dar graça de eu conseguir estar transmitindo o recado que Ele nos convida a repartir hoje. E eu peço que você aí sentadinho interceda por mim nessa direção. No passado eu tive um câncer de tireoide e eu tirei a tireoide e a minha voz ali já sumiu um pouquinho, mas não é assim, não é? Essa voz de pato rouco assim, não é? Se eu tivesse essa voz sempre eu ia cantar blues por aí, não é? Fazer sucesso, não tenho, mas conto com a sua oração nessa hora. Queria que você anotasse também, por gentileza, o nome da Cristina, uma irmã lá de Florianópolis, o irmão que coordena ali a intercessão já anotou o nome dela, mas eu queria, antes de qualquer coisa, pedir a você que orasse por essa irmã. Ela é da Igreja Batista lá de Barreiros, uma igreja co-irmã, não é? E ela foi surpreendida, e nós todos também, por um câncer assim, muito avançado, inexplicadamente, até então, detectado, não detectado, né? E a gente está assustado com a situação, por um lado, mas muito confiantes na graça e no poder de Deus, por outro. Eu disse para ela, orando com ela no hospital: Cristina, você precisa de um milagre. Se tem alguém que manja de milagre, esse alguém é Deus. Ele é o especialista, mora em milagres. Aliás, ele é o único que sabe fazer milagres. Ele faz milagres de forma que não fique resquício. Ele, quando põe a mão e faz milagre, aí o nome já o diz. Eu tenho por tese que toda cura é divina. Algumas são sobrenaturais. Quando Deus usa um médico, um especialista da área para tratar alguém, isso é uma cura divina também. Aquele homem, aquela mulher tem essa capacidade porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Assim como aqueles que descobrem os medicamentos, desenvolvem os tratamentos, eu vejo tudo isso como cura divina. Mas o caso dela transcende um pouco esse patamar. É necessidade de uma cura sobrenatural, divinamente sobrenatural. E eu peço então a você que, por gentileza, nas suas orações ao longo da semana, ore pela Cristina, tá bom? Lá atrás tem um livro que a gente, mas às vezes falar no plural, né? Estou pegando essa mania. Eu escrevi há pouco tempo sobre os Salmos, alguns dos Salmos. Ele chama Canta Minha Alma, Salmos para a Vida. A ideia é justamente essa, que os Salmos pulem, não é? Das páginas do Antigo Testamento para o teu coração e iluminem a tua vida, para que você então, à luz dos Salmos, caminhe por aí. Eu não vou ficar falando do livro, ele está lá fora, fique à vontade depois, se quiser ver, comprar. Se não tiver dinheiro, põe na conta do Silas aí, qualquer coisa ele acerta. Está quebrado mesmo, né? Um pouco a mais, um pouco a menos. Queria convidar você a ler um salmo comigo então nessa noite. Bastante conhecido, o Salmo 121. Eu vou ler um salmo que provavelmente você já leu e provavelmente já escutou sobre ele. E meu pedido a Deus nessa noite, pessoal, é que o Espírito Santo dele venha sobre nós nessa hora, porque essa é a nossa única chance. Por mais que eu me esforce, por mais que eu fale, por mais que a voz aguente, por mais que os microfones ajudem, por mais que a gente elabore humanamente e articule humanamente qualquer coisa para esse culto, a nossa única chance nessa noite de sairmos daqui mais parecidos com Jesus e mais capacitados para todo desafio que o reino e a vida nos trazem, é o Espírito Santo vir sobre nós nessa hora. E ele gosta de vir. Ele tem um prazer
incomparável em visitar os corações e aplicar a palavra, a verdade que Ele próprio inspirou. Então eu gostaria que você pedisse por você nessa noite, que o Espírito Santo te visitasse, que você ficasse livre de toda distração, que a palavra de Deus falasse com você de forma tal a marcá-lo, como cantamos por aí nos encontros, tantos que participam, como a chuva que lava, como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Então que a palavra do Senhor passe por vocês hoje deixando um sinal, passe por mim deixando um sinal. Vamos ler esse salmo tão conhecido, e o meu outro pedido é esse a Deus, que eu não seja em nada aqui inédito. Não quero falar de nenhuma novidade aqui, até porque nós temos uma crise como igreja do óbvio, não da novidade. Vimos isso aqui, os jovens trabalhando nessa temática há pouco, a oração da nossa irmã. Coisas que sabemos, mas em sabendo não cumprimos. Anseios que temos e dizemos, puxa, é óbvio, mas não damos conta. Você pega um marido e diz, como marido, você tem que cuidar da sua esposa, zelar por ela, pelo cuidado dela, pela afeição, pelo carinho, pelos sentimentos, e alguém diz, puxa, é óbvio. A pergunta é, acontece sempre? Paternidade responsável, é pai, tem que cuidar do filho, tem que zelar do filho, é óbvio, acontece sempre? Não. Políticos têm que administrar o país com lisura, com ética, integridade, é óbvio, Só se falar Malásia, né? Acontece sempre? Não. Percebe, nós temos uma crise de obviedade, não de novidade. E assim com a palavra também. Bons pregadores não inventam novidade. Eles manifestam e proclamam sempre a velha, antiga, mas inerrante e insubstituível palavra de Deus. E nessa noite eu vim aqui tentar, com a graça de Deus, fazer isso. O Salmo diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Nesse auditório temos outras traduções que dão aí um sinônimo para a palavra socorro. Olha aí na tua Bíblia. Se tem, me diz qual é. Todos estão com a tradução igualzinha que eu li? É isso? Quem tem diferente? Como é, por gentileza? O socorro. Algum sinônimo para socorro? Ajuda. Que mais? Vamos lá. Poderia estar escrito o que aí? De onde me virá o socorro? De onde me virá ajuda? De onde me virá proteção, auxílio, salvação, livramento. Que mais? O amparo, ótimo. Que mais? Acudir, ótimo. Todas essas palavras caberiam bem aqui, como sinônimos que se completam, não excludentes. Socorro. O salmista nesse salmo inicia o texto dizendo isso. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Há duas interpretações comuns para esses montes aqui. Uma, o salmista poderia estar pensando nos montes que cercam a cidade santa, tantas vezes mencionados no Antigo Testamento, e olhando para os montes, poeticamente dizendo, eleva os olhos para esses montes que abraçam a cidade santa, lugares altos também, aonde pessoas se dão à espiritualidade, e de lá eu pergunto, de onde me virá o socorro? Uma outra interpretação pode ser uma que é defendida por Von Hard, um famoso intérprete do Antigo Testamento. Ele diz, olha, eu elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque nos montes se escondiam, se amoitavam salteadores, ladrões, gente que não pensava duas vezes para fazer mal ao próximo.
Então, ele podia estar olhando também para aquele lugar onde, nas encostas, não é? Nos bequinhos dos montes, esses homens tantas vezes se escondiam e de lá saíam para praticar o mal. Seja como for, há uma expressão de fé aqui indubitável na boca do salmista. Qual é? O meu socorro vem do Senhor. E aí você diz assim, pastor, mas isso é meio óbvio. Óbvio, não é? É meio óbvio, é um salmista. Ele ia dizer que o socorro vem da onde? Da Pomba Gira, do Exu Caveira, da Nossa Senhora do Bom Parto, do Uri Geller? Não. Ele é salmista, está ligado a Javé, está com o pé cravado na tradição religiosa de Israel. Ele não falaria outra coisa, ele só poderia dizer, o meu socorro vem do Senhor. Não é tão óbvio assim. Algumas pessoas que conviviam nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, nesse mesmo lugar, apostavam a ficha a respeito do seu socorro em outras possibilidades. Por exemplo, tem gente aqui perto dele que apostava que o seu socorro vinha de um outro Deus que não o Senhor. Essa região, por exemplo, famosa pelo culto a Baal. E eles apostavam então que Baal, essa entidade pagã e maligna nos seus pedidos, nos seus desejos, uma entidade que adorava um pouco de sangue derramado, um pouco de sacrifício, um pouco de penitência exagerada, um pouco de sacrifício humano, muitas vezes. Meu socorro vem de lá, de Baal. Alguém nesse período podia dizer, como dizem outras páginas das Escrituras, o meu socorro vem de uma superpotência política, de uma outra nação que é forte, que tem poder econômico, que tem poder bélico, poder de guerra, e em me associando a ela, eu vou me sentir socorrido, confortado. Ou ainda, alguém podia dizer, não, o meu socorro vem de um iluminado, de um grande líder, de alguém que apareceu e que olhando para ele e percebendo a sua postura, eu falo, esse é o cara. E ele diz, esse cara sou eu, não é? Embora não seja o rei. Normalmente quando você diz isso para um cara, ele puxa o confete, ele não tira do ombro. Foi assim com Hitler, foi assim com Stalin, foi assim com Lenin, foi assim com Peter Botha na África do Sul, líderes despóticos, tiranos, que aceitam sobre si esse tom de messianismo, quando alguém diz, está aí, a solução nossa está nele. O meu socorro vem do Senhor, é uma opção do salmista, é uma decisão pessoal dele, à luz daquilo que ele vinha experimentando de Deus. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é a seguinte, e nós? Nós precisamos de socorro? Nós vivemos numa época onde homens e mulheres como eu e você precisam de socorro? Eu acho que sim. Se não por outra coisa, por uma coisa muito prática, João. É que as instituições, as organizações, os grupos que existem para prestar socorro para as pessoas estão meio capengas. Essa já é uma clara evidência de como a gente precisa de socorro. Posso dar exemplo. Por exemplo, uma organização, uma instituição que existe para socorro. A polícia. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. E, obviamente, considerando as honrosas exceções, cada vez mais exceções e também cada vez, portanto, mais honrosas, a gente, às vezes, se surpreende com notícias onde o policial aparece como ladrão e o ladrão quase como vítima. Há poucos dias, na cidade onde mora a minha família, eu liguei a televisão e, para o meu espanto, eu vi que os caras tinham sido presos com 400 quilos de pasta base de cocaína. E o detalhe, os 4 homens que vigiavam o cafofo eram 2 policiais civis e 2 policiais militares. Me fez lembrar um sambinha antigo que o sambista dizia, chama o ladrão, chama o ladrão. Porque com a polícia eu não estou podendo contar. De novo, há exceções? Há cada vez mais exceções, mais raras e mais valiosas. Mas a coisa está feia, você sabe do que eu estou falando. Você assiste jornal, você lê. Corrupção. As 2 maiores capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro, não têm mais onde colocar policiais nos seus presídios de corregedoria. Sei do que eu estou falando. Nunca estiveram tão cheios. Nunca tanto policial teve metido em falcatrua. E você diz, o meu socorro vem da polícia, chama o ladrão. Mas vamos para uma outra instituição, políticos. Essa é nobre, né? Existem para administrar a polis, daí político. A polis, cidade no grego. Os políticos existem para cuidar de mim e de você. O político é alguém que tinha que aprender o seguinte, todo aquele, toda aquela que tem poder é devedor a quem lhe deu poder.
Por isso eles nos devem, nós outorgamos poder a eles. O apóstolo Paulo sabia disso, não sabia? Deus me deu poder, trabalhou na minha vida, ele dizia o quê? De modo que eu sou devedor. Já leu na Bíblia? Paulo dizendo, sou devedor. A todos e todas com quem eu cruzar, sou devedor. Por quê? Recebi poder de Deus. A minha dívida agora é responder com um ministério excelente, íntegro, ao poder que Deus me deu. Igualzinho nossos políticos, né? Você liga a TV e de vereador a presidente da República, nos últimos 20 anos, nós tivemos todos eles estampando páginas com escândalo. Presidente em processo de impeachment, senadores afastados por corrupção, homens libados que batem no peito e falam da moral, mas que não resistem, telhado de vidro. Então, do vereador lá de Leopoldina, onde eu nasci, que você nunca viu no mapa e nem procura que você não vai achar, do vereador de Leopoldina, não é? Ao presidente da República, a gente vê o quê? Que também o socorro do ponto de vista dos políticos não dá para confiar 100%. Mas aí você fala, pastor, mas você está esquecendo, tem a saúde, o pessoal da saúde, o cara faz o juramento, prometo cuidar das pessoas, acima de qualquer outra coisa, primeiro a saúde, depois as outras coisas. E a gente sabe que também depender da saúde não anda mole. O camarada tem SUS, olha, com raras exceções, é quase uma sala de espera do inferno. E ele tem que ir para lá. Ele vai para o SUS fazer o quê? Morrer? Vou para o SUS, morro lá então na fila. Mas esse não, esse cara tem grana, ele tem plano de saúde. Plano de saúde, não precisa ir para o SUS. Aí ele mora em Curitiba, ele vai para o hospital evangélico e cai lá na UTI. Manja a doutora? Aquela doutora está com 300 na conta dela já. O Ministério Público está investigando, já são 300 casos que suspeita que ela está diretamente ligada à morte. O camarada vai no hospital, escolhe, vai, vou entrar aqui, hospital evangélico, não é? Vou entrar rezando aqui. O cara que quer entra se benzendo, que é crente anda, é aqui. E de repente cai na mão da doutora Frankenstein. A pergunta é, onde é que está a possibilidade de segurança? E eu não quero ser hipócrita, que há uma quarta instituição. Essa foi criada só para o bem das pessoas. Essa foi criada só para que as pessoas recebessem vida e vida em abundância. Essa foi criada apenas para acolher os miseráveis, cansados e oprimidos da terra. E em nome de Deus abençoá-los, tratá-los. Jesus diz, essa minha instituição, ela como eu não está aqui para apagar pavio que fumega. Lembra dessa expressão? Pegar aquela vela que está quase no fim e acabar com ela. Não. A vela, o paviozinho que fumega, eu quero pôr a mão em volta, diz Jesus, para que ele de novo brilhe, para que o fogo pegue. Eu não vim aqui torcer a cana já torcida. As pessoas que estão por aí como uma cana torcida, eu não vim roubar a última gota da seiva, da garapa da cana. Eu vim para que a cana tenha descanso, para que ela respire. Mas ainda assim você liga a televisão e vê um bando de pseudo-pastores inescrupulosos, sem vergonha, safados, canalhas, que tiram até a última gota, se puder, de alguém, legitimando essa sua má ação em nome de Deus. Eu acho que a gente precisa mesmo de socorro. As instituições humanas não estão dando conta. E o salmista diz lá atrás, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E vindo dele é gracioso. E vindo dele não me custa. E vindo dele não pede que eu me ajoelhe no milho, que eu coma caco de vidro, que eu flagele o corpo, que eu vá até ele. Não precisa, ele vem até mim. Me alcança, me busca. Nesse texto que nós acabamos de ler, eu peço a você que olhe para a tua Bíblia agora com atenção. Nós temos 3 questões que aparecem. A primeira, quais são essas proteções que Deus dá àqueles que servem ao Senhor? Que o servem, que o buscam, como filhos e filhas carentes e amados. Quais são as proteções? Segundo, por que confiar em Deus? Por que apostar nele todas as minhas fichas? Esse texto diz mais, Marcelo, sobre isso. Por quê? Por que o salmista apostou nele? Por que eu devo apostar? O texto diz sim. E terceira coisa, como é que eu, para usar uma linguagem dos pregadores de TV, já que eu falei mal deles, como é que eu tomo posse da bênção, não é? Como é que eu aplico, abraço e acato isso para a minha vida? Para não perder esse cavalo encilhado, é assim que dizem os gaúchos, cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? Para quando esse cavalo encilhado passar por mim, do socorro divino, eu não perder a oportunidade. Então, caminhe comigo pelo texto brevemente. Primeiro, quais são os tipos de socorro? Qual é o tipo de proteção
que o salmista diz temos da parte de Deus. A primeira proteção é aquela que está no versículo 3. O que diz lá? Ele não permitirá, bem alto, que os teus pés vacilem. A ideia de proteção no caminho dos pés que andam. E é isso mesmo. É a proteção de Deus no nosso ir e vir cotidiano, do nosso ir e vir dos dias comuns. É a proteção de Deus sobre nós quando a gente vai pela vida. E a vida manda muitas vezes surpresas sem antes avisar. Um amigo meu, Giovanni, diz isso, que a vida aplica a prova para depois ensinar a matéria, não é? A vida às vezes faz isso. Às vezes ela te aplica a prova para depois te dar a matéria. Ela não manda recado. Não manda. Estou andando um dia, sinto um treco, e 2 trecos, 3 trecos, bate e volta, e refluxo e tal, e a voz vai embora. Eu fico com 69 quilos. Ele, né? Eu ficasse com 69 quilos, eu voava, Red Bull, que alegria. Mas para o irmão era um problema. Por quê? Porque ele percebe que não é peso que está indo embora, é vida. Percebe? A vida é assim, bum, ela aparece. E no caminhar do dia a dia, no cotidiano do dia a dia, no comum do ir e vir, quando a gente pula da cama e com coragem tem que enfrentar a vida, é bom lembrar isso que está aqui. O Senhor protege os nossos pés, não permite que os nossos pés vacilem. Sabe quando o pé vacila? Quando uma mentira dessas da vida, ou uma verdade dessas, faz com que os seus olhos saiam do foco correto. Palavra pecado, vocês já ouviram aqui do vosso pastor, vem de uma expressão grega, do grego clássico, hamartanos. Pecado, hamartanos, é errar o alvo. Errar o alvo, essa tradução da palavra que Paulo especialmente vai usar tantas vezes, se referindo ao pecado, mas todo o Novo Testamento a usa. Pecado é errar o alvo. Deus tem um alvo para mim e para você. Deus tem um sonho para mim e para você. Deus tem um lugar onde Ele gostaria que eu e você chegássemos. O pecado é quando a gente, perdendo o foco, desvia-se desse alvo. Vocês estão numa região que tem muita lancha, muito iate e aqui perto grandes navios também. Um grande navio, ele sai ao mar e se ele tiver 0,025 de desvio para cá ou para lá, em 2 minutos isso não quer dizer nada, em 10 minutos isso não quer dizer nada. Agora, depois de 14, 18 horas no mar, o tal desviozinho de 0,025 cocoisésimos lá, pequeninérrimos, rapaz, depois de 24 horas, se bobear, esse navio está dando volta nele mesmo. É assim que o pecado faz com a gente. É aquele pequeno desvio de foco. Deixa eu te dar um exemplo da Bíblia, de um dos salmos que eu trabalho bastante lá no livro, Salmo 73. Lembra dele? Asaf, o salmista. O Asaf está com uma pulga atrás da orelha. Qual é? Ele diz, Senhor, os maus, versículo 4 do Salmo 73, quem tem Bíblia na linguagem de hoje, vou falar na versão dela aqui. Senhor, os maus não sofrem. Eu estou meio encucado com o Senhor. Porque aquele cara ali eu conheço. Aquilo é torto. Aquilo é curva de rio, Senhor. Não leva a mal, mas aquilo ali é feijão de porco. Aquilo ali é uma vida torta. Eu sei como ele lida com a mulher, com os filhos e tal. Agora, olha o camelo 0 quilômetro dele. E eu estou aqui no meu camelinho velho. O Asaf, não é? Camelinho caído. Precisando trocar. Senhor, por que prosperam os ímpios? Essa é a questão do Salmo, né? Senhor, por que os maus prosperam? Veja, Asaf não está invejando a vida de fé do cara. Puxa, como ele tem fé. A vida de oração, nossa, como ele ora. O trato dele com a família, olha como ele cuida bem da família. Olha como ele é íntegro, como ele é ético. Não, ele perdeu o foco. Ele está olhando para a coisa errada. Ele está olhando só porque aquele cara tem. E o que uma pessoa tem está longe de ser um defendedor do seu caráter. Pelo contrário, muitas vezes só joga contra. Mas Asaf perdeu o foco. O centro, do volitivo, do emocional, do sensual, no sentido de sentimento. A alma é o lugar das paixões intensas. Quem poderia guardar um lugar desse senão Deus, Criador da própria alma? Quando o Novo Testamento grego vai ser escrito, os autores precisam traduzir a palavra alma por uma outra palavra. A palavra grega para alma é psique. E quando a gente pensa em psique,
psicólogo, psiquiatra, psicossomático, a gente bota a mão onde? A tendência aqui, né? Psique é muito mais que isso. Se tiver algum psicólogo, um psiquiatra aqui, pode me ajudar, não é? O psicólogo diz, não, eu não sou um entendedor de cabeça somente. Os psicólogos falam, eu quero trabalhar numa visão holística. Está na moda essa palavra. Holística vem do grego holokleros, integral. Eu não sou só uma cabeça. Quando fala-se de psique, está falando da alma. Ou seja, é uma cabeça também, mas junta, traduzindo, obedecendo esses sentimentos que brotam lá de dentro. A alma é uma espécie de encanamento entre o espírito do ser humano e a sua mente. Estamos falando de um lugar fantástico. Os judeus trabalham com muita poesia e densidade essas palavras. Há uma outra palavra que é prima irmã de alma, coração, que vocês conhecem bem. Os judeus chamam de lev. 3 letrinhas, lev, o coração. E quando um judeu bate no coração, ele não faz igual eu fiz agora. O meu coração, minhas entranhas, minha alma. Esse lugar, essa interioridade toda, o salmista diz, ele guardará para você, se você acreditar nele. E se submeter à sua doce e boa vontade. É importante, não é? Guardar esses lugares. A sabedoria hebraica fala disso, sobre tudo que tens que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Vamos repetir. Estou vendo muita gente calada. Eu juro que está na Bíblia, gente. Sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Coração. Outra palavra dessas que aponta para dentro aqui, interioridade. Ou seja, procede as fontes da vida se eu guardar. Se eu não guardar, não. Está entendendo você que tem a tradução escrito vida aí? Por que está traduzido vida na tua Bíblia? Coração, alma, é vida, né? É plenitude da vida. É a vida lá dentro, para além da carcaça. E esse lugar só Deus pode guardar. Por isso o salmista, sabiamente, no Salmo 23, diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No hebraico, nada me faltará é como se aí tivesse 2 pontos. 2 pontos. Que a gente lendo esse texto, às vezes cai nesse engodo que se diz por aí, né? Ó, nada me faltará, tá vendo? Eu posso ter casa de campo, casa de praia, casa no gelo, casa na neve, casa subterrânea, carro do ano, e etc e tal. Você até pode, mas não é disso que o texto está falando. Você deve, inclusive, na dimensão material da vida, tratar com Deus sobre essas coisas, apresentar para Ele suas necessidades. Agora, não é disso que o texto está falando. O texto hebraico, de novo, é como se tivesse 2 pontos aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 2 pontos. Vamos ver o que é que não falta. O que diz lá? Deitar-me faz em verdes pastos, as águas tranquilas, ou seja, segurança no meio desse mundo maluco. Proteção, provisão. E logo depois ele diz o quê? Refrigera a minha alma. Sai aqui por Camboriú e eu duvido que você ache Balneário, Camboriú, Floripa, uma loja amanhã onde você encontre lá, hoje, promoção, refrigério de alma. Compre 1 quilo e leve em 2. Temos poça, cheia, spray. Não tem para vender refrigério de alma em lugar nenhum. Nem na internet, pessoal, nem na internet. Nem tudo tem na internet. Refrigério da alma é uma coisa que não tem. Só um ser pode refrigerar a alma, a saber, aquele que a criou. Por isso o salmista diz, Ele guardará a sua alma. Ele consegue chegar no recôndito da tua alma. Ele consegue tocar lá na tua alma, onde o tal do perdão tem que acontecer. Onde a tal da cicatrização de uma ferida que a vida te impôs tem que se dar. Ele é o único que pode chegar numa alma e perceber as nuances dela. Porque até a nós próprios a alma engana. Eu estava passando na igreja outro dia, eu ouvi uma frase pérola, daquelas que eu adoro ouvir quando eu estou passando, porque aí eu cutuco. Eu ia passando e uma irmã falou para outra, faz o que teu coração mandar. Nossa, se eu dei aquela queimada assim, igual eu volto o filme, voltei, né? Falei, ó, nem sei qual é o assunto, mas não faz não. Faz não. Por quê? Falei, faz não. Isso aí é filosofia dos grandes filósofos modernos, Ana Maria Braga, Hebe Camargo. Jeremias, o profeta, ele diz, ó, não há nada mais enganoso do que o coração humano. Vai fazendo o que teu coração mandar para você ver. Você tem que, no mínimo, escrutinar como é que anda o seu coração. Que coração é esse?
Porque talvez você esteja aí pensando, pastor, mas e textos como aquele que dizem, por exemplo, agrada-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. O texto já disse. Se você se agrada no Senhor, nesse termo, vai fundo. Agora pergunte para a tua alma, o que é agradar-me no Senhor? É que a minha alegria seja a mesma alegria dele, o meu senso de justiça seja o mesmo senso de justiça dele, que eu me encolerize e me ire apenas contra as coisas que ele santamente se encoleriza e ira. Vai ficando difícil, né? É um desafio e temos que buscá-lo, mas é coisa para coração maduro, para gente grande. Cuidado com esse papinho que está por aí na mídia. Via de regra é mentira. O Senhor guardará a tua alma, a tua interioridade, o lugar onde as suas emoções fervem, onde as paixões, eu acredito e ao mesmo tempo duvido, eu amo e ao mesmo tempo tenho um senão, eu quero e ao mesmo tempo fico temeroso. Apresenta a tua alma para Deus. Você não está passando por nada diferente do que o conflito que toda a raça humana passa desde a criação, na alma. Foi na alma que Adão disse, quem sabe eu posso ser igual a Deus. Foi na alma que vários homens da Bíblia perderam a bênção que Deus lhes outorgou. Foi na alma que Sansão deixou seus desejos falarem mais alto e sem rédea nos desejos deu aquela porcaria que foi a vida dele. É na alma que essas coisas acontecem. Mas há um terceiro cuidado, e olha aí para o texto. Ele está no verso 8. O que diz o verso 8? O Senhor guardará a tua saída e a tua... Vamos repetir. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Essa terceira proteção que o verso 8 nos faz lembrar, e está aí figurada em saída e entrada, é a proteção de Deus para os nossos empreendimentos, para as nossas aventuras, para as nossas buscas de conquista, trabalho, projeto, plano, faculdade, colégio. Eu digo isso pela expressão guardará a sua entrada e sua saída. No conceito hebraico, na terminologia hebraica, essa é uma expressão ligada ao militarismo. Se você voltar aos textos dos históricos, onde se fala sobre Davi caminhando para as guerras, liderando o exército de Israel, é comum você ver ou Davi pedindo ele mesmo para Deus, Senhor, guarda a nossa saída, estamos indo para a guerra, guarda a nossa entrada quando voltarmos de lá. Ou alguém, um profeta ou um sacerdote, pedindo isso para Davi, para o exército de Israel. Esse é um termo de cunho militar. Estão saindo para a guerra, que o Senhor guarde a saída deles, e quando retornarem, que o Senhor guarde a sua entrada, ou seja, que eles retornem bem. Tua guerra, meu irmão, minha irmã, de todo dia, no seu empreendimento, no seu investimento de trabalho, naquele sonho que você tem no negócio que você montou, na sua empresa, na sua firma onde você presta serviço, enfim. Guardar a saída e a entrada. Se você for a um consultório de um médico judeu, tem muitos médicos judeus, não é? Ou se você for a uma sinagoga, ou se você for à casa de um judeu, você vai ver na porta uma caixinha colada assim. Tem algum judeu aqui? Convertido? Algum primo, hein? Então, se você for na minha casa, você vai ver que tem uma caixinha lá, uma Mitzuná. As pessoas passam ali e acham que aquilo é sensor de alarme. Aí o cara arranca. Quando for assaltar, fala, pô, arrancou e levou no bolso o castigo dele mesmo, né? O que tem naquela caixinha que os judeus colam lá? 2 textos em forma de pergaminhozinhos, né, pequenininhos para caber ali, da tradição de Israel. Uma oração da tradição de Israel, uma bênção. E um texto de Deuteronômio 6:4, que você conhece bem, que os teólogos chamam de Shema. Shema é a expressão hebraica para ouve. Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai errado. Por que isso está colado lá na porta do judeu? Para espantar vampiro? Mula sem cabeça? Boitatá? Não. Não. Por que está ali? Pelo que acabamos de ler aqui. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Aquilo para o judeu significa o seguinte: esse lugar eu o dedico a Deus e peço que Ele o abençoe, estando eu aqui ou não. E se eu não estiver aqui porque eu saí,
que eu saia com os pés cravados nas promessas de Javé. E que quando eu voltar de lá para cá, eu não entre em casa deixando essas promessas e esse meu compromisso na porta. Eu entre com ele também. Eu sei que não acontece aqui, em Balneário Camboriú, mas em Floripa acontece. O cara sai de manhã, chega na empresa, toma uma carcada daquelas do patrão, morde o beiço porque ele queria dar uma bifa no patrão e não pode. Se ele der, ele está na rua. Aí ele morde o beiço. Aí na hora do almoço, para dar uma desestressada, ele vai no banco. Chega lá, o gerente vê ele chegando e fala, vem cá. Oh, preciso te comunicar, infelizmente eu tive que cortar o teu limite do especial. Aí ele morde o beijo de novo. Aí que eu vou dar um soco nesse gerente, mas se eu der, eu pego inclusive a continha comum. Aí ele fala, ai meu Deus do céu, no fim da tarde eu nem vou para casa direto, eu vou passar no clube ali, tomar uma sauna, dar uma nadadinha para eu dar uma relaxada. Quando ele vai entrar no clube, carteirinha vencida, o cara fala, infelizmente não dá. 3 meses de atraso, não pode entrar. Ou vontade de dar um soco naquele porteiro. Aí ele vai para casa. Aí ele entra em casa. E a irmã lá, toda cheia de agrado, errou um pouquinho do sal do arroz. Ela toma o tapa do gerente, ela toma o tapa do porteiro, ela toma o tapa de todo mundo. Porque naqueles ele não podia dar, não era macho para isso. Não é? Agora com a mulher, arroz, vai, é tua vez, bum. Esse cara deixou tudo na porta, não é? Esse cara deixou tudo na porta. É bom quando a gente entra na bênção que a gente foi. Eu tenho que sair e entrar do mesmo jeito. Às vezes acontece na igreja. Tem crente que parece que tem um treco lá na porta, um dispositivo. Aqui ele está, né, orando, louvando. Não, aqui também, eu sei que na minha igreja tem muitos caras louvam, adoram. Aquela chupação de cana. Então estão vendo. Mas quando ele passa ali, tem um gancho que desce. E arranca. E aí pula 2 igual do Chapolin. 2 chifrinhos, né? Rabinho, ele fala, hoje eu vou sair de diabo, já tenho chifre, só falta o rabo. E vai. A gente ri, mas é triste. Porque o camarada acha que a coisa está condicionada a lugar, a momento, a liderança, a clero, a hora especial, e não está. Veja o Salmo, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O tempo todo Ele quer te guardar. 3 tipos de proteção. Proteção para os pés, para o caminho, proteção para a alma, proteção psicológica, a dimensão existencial, a mais difícil das dimensões, e a proteção para os empreendimentos. Por que você deve confiar em Deus para essas 3 proteções? Brevemente olhemos para o texto, ele nos diz. Primeiro, por que eu posso investir todas as minhas fichas em Deus? Por que eu posso apostar que Deus é o melhor para cuidar desse cuidado? Tem tanta tecnologia, computador, plano, seguro, pirâmide, um monte de coisa. Por que eu vou confiar em Deus? Eu te digo por quê. O Salmo coloca pelo menos 3 razões. A primeira está no verso 4. É certo que não dormita, nem dorme aquele que te guarda. As palavras hebraicas se repetem. É certo que não dorme, que não cochila, que não pestaneja aquele que te guarda, ó Israel. Primeira razão pela qual você deve confiar em Deus para esse cuidado todo é que Ele não dorme. Ele não dorme em relação à sua vida. Você pode dormir, porque Deus não dorme. Você deve dormir, porque Deus não dorme. Há um salmo que a gente gosta de repetir, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Inútil seria acordar de madrugada, labutar, fazer hora extra. E aí o salmo diz o quê? Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. É claro que isso não é a base bíblica para vagabundagem, nem de longe. A ideia é mostrar o quê? É que aquele que ama a Deus, está guardado por Ele, está cuidado por Ele, inclusive quando dorme. Pode dormir. Pode dormir. Ele não dorme. Livro de Atos. Pedro está preso. Tiago foi morto um dia antes. Deu ibope. Saiu no jornal do almoço lá da Galileia. E o imperador falou: rapaz, estou precisando de ibope. Vamos fazer o seguinte: amanhã a gente mata o Pedro. Baixada Fluminense. Matam hoje e deixou outro guardado para amanhã. Vamos matar o Pedro. Vai dar mais ibope. Está lá no livro de Atos. Só que a igreja está angustiada com a prisão de Pedro. Eles oram, lembra? Deus, liberta o Pedroca. A gente sabe que ele é meio grosso, meio chucro. Mas o Senhor sabe que Ele te ama, é gente boa, é gente nossa. Aquelas coisas que a gente ora quando o coração está apaixonadamente desesperado por alguém que a gente ama. E Deus ouviu a oração. Lembra? E Deus mandou um anjo lá para soltar o Pedro, não é verdade? E quando o anjo chega lá, qual a primeira coisa que ele tem que fazer? Acordar o Pedro. O bicho está dormindo.
Cá para nós, se você soubesse de verdade que você vai morrer amanhã de manhã, você passaria essa última noite dormindo tranquilo? Ou você teria que fazer algumas ligações, tipo, olha, foi mal, me perdoa. Querida, senta aqui, eu preciso conversar com você. Meu filho, vem cá, vamos passar essa noite brincando, não vamos dormir não. Por quê, pai? E você não quer contar para ele? Você fala, não, porque é gostoso brincar, mas lá no teu coração é porque eu quero brincar tudo que eu não brinquei, esse tempo todo que eu tive para brincar. Mas eu estava distraído com tolices da vida e não o fiz. Será que você podia dormir a última noite sabendo que você morre no dia seguinte? Pedro podia. Que sono é esse? Esse é o sono de quem já aprendeu que não dorme nem pestaneja aquele que te guarda. É o sono dos maduros, dos constantes na fé. Paulo e Silas estão presos na cadeia. A história é a mesma, vão morrer no dia seguinte. E eles sentam e choram. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Síndrome do hard, lembra daí no desenho? Ó vida, ó dor, ó azar. É isso que eles fazem? Não. Já que nós vamos morrer, meu amigo, é a última vez que nós vamos poder cantar nessa vida, então vai. Você começa, você puxa o bato na latinha, na marmita, né, da cadeia. E depois você canta a próxima e começam a louvar. E é um louvor tão sincero, e tão grato, e tão cheio de glória, que Deus gosta do negócio e começa a bater o pé lá em cima também, né? E a cadeia, blum, desaba toda. O carcereiro fica louco, não é? Pega a espada e quer se matar. Agora que viu, sumiu todo mundo, deixaram o carcereiro lá sozinho, só ficou o Paulo e Silas lá. Ele quer se matar, o Paulo, não, peraí, não se mata não, até porque se matar vai para o vinagre também, né? Você precisa conhecer Jesus, você precisa largar o pecado, não se matar. E aí então anuncia também Jesus aquele homem. De novo, você passaria a última noite da sua vida cantando alegremente, tranquilamente, sabendo que vai morrer no outro dia de manhã? Que canto é esse? Esse é o canto daqueles que já vivenciaram a experiência e por isso sabem que não dorme, não tosqueneja, não cochila aquele que te guarda, meu irmão, minha irmã. Por isso você pode confiar nele. Ele não dorme. Até anjo chega atrasado. Deus não. Lembra do episódio de Daniel? Daniel já está minguando, coitado. Não é? Naquele jejum intenso. Cadê minha bênção, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou jejuando, eu estou te pedindo. Acontece que Deus já mandou a bênção na primeira orada do Daniel. Mas, rapaz, o anjo se atracou com um capeta no meio do caminho lá. E os dois estão num pau lascado, é. E aí Deus, de repente, acho que o anjo fala, Senhor, está feio o negócio, o Daniel está... Ih, rapaz, manda outro. O anjo vai, que nem corrida de revezamento, né? Fica aí brigando com o diabo que eu vou levar. E quando chega em Daniel, é bonita a expressão do texto de Daniel, né? Daniel, tua oração foi escutada no céu. Lá você é querido. Já pensou se eu ouvir isso de um anjo? Olha, Deus mandou te falar que ele te ouviu no céu e que você é querido dele. Inclusive, Daniel, ele pediu para te dizer que na primeira orada ele já mandou. Mas o anjo se meteu no engarrafamento espiritual e deu uma rola, rapaz, só chegou agora. Mas ele te ouviu. Ele te ouviu. Pensou que fantástico isso? Quem são esses? Homens e mulheres que aprenderam que o Senhor não tosqueneja. Meu irmão, minha irmã, não há pânico no céu. Não é o pânico programa de TV, também não tem no céu. Mas é pânico. Caos. Caos é a desordem. Caos é como o mundo estava quando Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. Caos. A desordem. Quando Deus vem e ordena ao caos, ele se transforma em cosmos, em ordem estabelecida, em coisa organizada, em mundo sob domínio. E é assim que o mundo está na mão de Deus. Não há pânico no céu. Lembre-se sempre disso. Se alguma hora o pânico quiser tomar conta da sua vida, o caos quiser tomar conta de você, antes de você bater a cabeça na parede e se desesperar, lembre-se disso. No céu não há pânico. Não dorme aquele que me guarda. Ele está acordado, ele está atento. A segunda razão pela qual a gente deve apostar em Deus, verso 5 diz. Veja o que diz lá. O Senhor é quem te guarda, ele é o quê? A tua sombra, à tua direita. Pai, mas eu já tenho sombra. Eu também. Eu também. Quando eu era pequeno, eu era mais abobado do que eu sou hoje. E aí eu brincava com meus 2, 3 anos de fugir da sombra. Fugir da sombra. Aliás, eu ensino isso para tudo que é molequinho pequeno aí. Vamos fugir da sombra. Porque era gostoso. E para ele aprender a mesma lição que eu aprendi. Eu ia lá no canto do quintal. Como é que esse negócio funciona de sombra? Eu achava mó barato isso. E aí eu punha a mão, ela punha também.
Eu virava, ela virava também. Eu fazia, ela fazia também. Eu falei, não, eu tenho que fugir dessa miserável. Eu era pequeno, eu não entendi. Aí eu dava uma assim despistada e saía que nem um louco. Fap! Chegava lá do outro lado e ela juntinho de mim. Eu morto e ela inteirinha. Um dia meu pai da janela viu. Falou, o que você está fazendo, filho? Eu falei, pai, eu quero fugir da sombra. E meu pai, na sabedoria peculiar que lhe convinha, ele falou assim, nunca você vai conseguir fugir da sua sombra, filho. As suas sombras são que nem as coisas que você faz ao longo da tua vida. Você nunca vai conseguir fugir delas. Você nunca vai conseguir fugir delas. Meu pai não falou toda a verdade, ele me alertou com uma parte importante da verdade. Humanamente, realmente, eu nunca vou conseguir fugir das minhas sombras. Aquela sombra que está ali sou eu, o Marcelo, com meus pecados, com meus limites, com a minha condenação, nu e cru é o que tem ali. Mas o texto agora diz que há uma outra sombra, aleluia. Há uma outra sombra à minha direita, e essa sombra é a sombra do meu Deus sobre a minha. Essa é a doutrina que moveu a reforma protestante, da onde vocês são filhos e filhas, historicamente falando. A doutrina da justificação pela fé. Quando Deus olha para você e não te vê mais nu e cruamente, mas Ele filtra o seu olhar, como o meu quando passa pelos óculos. Sem óculos eu vejo um grande purê de batata aqui, eu não identifico batata nenhuma, eu só vejo o purê, mas quando eu ponho eu começo a identificar uma batatinha mais pequenininha, uma mais gordinha, uma loirinha, uma maiorzinha e tal. Deus nos olha assim. O óculos que Ele veste é o óculos da justiça conquistada na cruz por Jesus. Então, quando Ele nos olha, Ele nos vê filtrando o seu olhar na justiça conquistada na cruz. Por isso, sabiamente o escritor bíblico diz, meus filhos, essas coisas, João, escrevo para que vocês não pequem, não errem o alvo. Todavia, ainda assim, se alguém errar, lembre-se, vocês têm um advogado perante o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Esse tem a justiça que você em si mesmo não tem. Ele é o único que tem a justiça que você precisa para ter a sua vida resolvida perante Deus. É dele que emana toda a justiça.